Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, esse despertar divino do qual já recebemos através de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que há no universo. Que você possa ter a noção e a convicção de quem te acordou. Sim, Deus Pai, Criador. Então faça bom uso dessa oportunidade rica, poderosa, divina, mais um milagre de vida. Só de termos acordado já é motivo de glorificar a Deus por tudo isso. Não deixe as outras coisas atrapalhar o que Deus já preparou para você. Mas reconheça o acordar, reconheça o amanhecer, reconheça o toque, a mão de Deus, a partir do momento que você se dá conta que está de pé em mais um dia. Não é porque você quis, não é porque tinha que acontecer, não, pelo amor de Deus. Não deixa isso infiltrar na sua cabeça. Há um versículo na Bíblia escrito no livro de Lamentações por Jeremias da parte de Deus. Aleluia, a bondade e a misericórdia do Senhor é as causas de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã, porque ela é infinita e dura para sempre. O que nos acordou, o que nos colocou de pé aqui hoje, o que sopra aqui, esse ar dentro dos nossos pulmões, né? Os corações batendo, isso é da parte de Deus. E o que nos acordou foi a bondade e a misericórdia. A gente não fez nenhum esforço para estarmos aqui agora, nesse momento. Apenas um fez tudo por nós. E através desse único esforço, desse sacrifício eterno, nos gerou também a vida eterna. Se tomarmos posse do que Ele já nos entregou, se tomarmos parte na cruz com Cristo Jesus, reconhecendo Ele no acordar, no caminhar e até o deitar. Não dê espaço para outras coisas na sua vida, a não ser a presença de Deus, a presença divina que vivifica e edifica e não te prejudica. Não queira fazer as coisas sem consultar o Senhor, sendo que o céu já está liberado, o céu está aberto. Aleluia, o véu se rasgou de cima até embaixo. Glórias a Deus, temos acesso ao Pai em nome de Jesus. O maior sacrifício já foi feito por mim e por você. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Faça bom uso disso. Reconheça que há solução para o teu problema, que há libertação para as coisas que te prendem, que há direção para as coisas que você não está conseguindo enxergar, da parte do Senhor Jesus Cristo. Advogado fiel, preparado sempre para lidar com as nossas causas. Amém? Reconheça o despertar de Deus na tua vida. Reconheça que é mais uma oportunidade que Ele está te dando de você se aproximar mais dEle. Ah, mas eu nem estou nele ainda. Então, se Ele te acordou, já é para você vir até Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. Eu darei descanso a vós, a vossas almas. O único sentido, se você acordou, se está de pé, vendo esse vídeo e ainda não está em Cristo, é Ele te esperando para vir até Ele. Não é os seus afazeres natural, seus afazeres empresarial, família. Não é as coisas aqui de tocáveis, né? Bens, prosperidade. Não, eu quero isso, tenho que fazer isso, aquilo. Mas reconheça quem permitiu isso ser liberado na tua vida. Antes de você listar um monte de afazeres, um monte de compromisso, eu preciso que você só reconheça quem te liberou para mais um dia cheio dos seus compromissos, que você está priorizando mais do que o próprio Deus. Amém? Coloque Ele na frente. Coloque Ele como prioridade, porque Ele é prioridade. Amém? Muitas partes na Bíblia, no Velho Testamento, na Velha Aliança, né, do qual o povo de Deus era avisado e era alertado e era direcionado por um profeta, do qual era levado a uma nação ou algum país. Ele era a boca de Deus através de muitas pessoas. Então as pessoas dependiam da boca de Deus através de um homem, de um profeta. Aleluia. E muitas das vezes o Senhor falava que vocês serão meu povo e eu serei o teu Deus, né? Se obedeceres, ouvides a voz, né? dos meus mandamentos, dos meus estatutos, se endireitar os teus caminhos nas minhas veredas, caminho, justiça, santidade, consagração. Vocês serão meu povo e eu serei o teu Deus. Isso vale até para os dias de hoje. Se você se arrepender totalmente do teu mau caminho, abandonando toda a vida pecaminosa, práticas ruins, coisas que você sabe que não é bom aos olhos de Deus, o Senhor te fala: você será meu e eu serei seu. Aleluia. Mas nos dias de hoje temos uma oportunidade divina do qual os nossos pais e irmãos da antiguidade, do Antigo Testamento não teve. Hoje temos aqui o Espírito Santo que nos conduz ao Pai em nome de Jesus. Eles não viveram sendo morada de Deus.
Hoje a gente vive sendo o templo do Senhor, sóis templos de Deus, do Espírito Santo, né? Não entristeçais o Espírito Santo, você é templo, você não pertence a você, a tua vida não é sua. Eu preciso te falar isso em nome de Jesus, que às vezes você está achando que você fazer o que você quiser é sinal de você ser livre, ao contrário, você está cada vez mais preso quando você faz o que você quer, quando você se denomina a ser autoridade sobre você mesmo, é que você não está dando conta, está cada vez pior. Confia o teu caminho no Senhor, entrega o teu caminho no Senhor, confia e do mais Ele fará. Quando que eu vou ser liberto? Quando você estiver em Cristo Jesus, que Ele é o único que liberta, porque o pecado te deixa preso. As coisas que te atrapalham a vir até Deus é coisas que você está preso, virou uma prisão na tua vida, e seja ela qual for. Às vezes as pessoas conseguem enxergar as coisas absurdas, pessoas que estão presas precisam ser libertas, só em coisas visíveis, escandalosas. Olha, ele faz isso, ele faz aquilo, mas tem gente que camufla e não mostra. Então que o Senhor te alcance agora nesse momento e quebra toda a camuflagem, para que você seja liberto através do sangue de Jesus, no nome de Jesus. Há poder nesse nome. A palavra do Senhor diz que foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia. O que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, o único que tira o pecado no mundo. Deus enviou teu Filho para nos libertar das mãos dos inimigos, das trevas, né? Outrora nos caído, a ovelha desagarrada, e nos trouxe para a preciosa luz, nos arrependendo do nosso pecado, da nossa vida fora da presença dele e alcançando a eternidade. Mas antes disso temos que nos arrepender. Não tem como alcançar a eternidade sem houver arrependimento. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Não é discussão, não é contradição, não é tem pessoas que sempre têm uma resposta, né? Deus usa pessoas, Deus usa a palavra para falar, direcionada com vidas, e a pessoa quer colocar sempre uma resposta em cima, e isso não edifica, porque ela não vai querer a transformação de vida, ela vai querer continuar na mesma vida, em ciclos repetitivos e com argumentos rasos, naturais, sendo que é um sobrenatural que já colocou a tua palavra aqui, que já está escrita, que ela é a única que liberta. Conhecereis a verdade os libertará. Medita nesse livro dia e noite, examinar as escrituras, pois elas testificam de mim. Aleluia. Então não deixe as oportunidades passar, porque Deus pode estar te chamando hoje. A palavra fala muito do hoje, irmãos. Então se Ele te acordou hoje, é sinal que Ele quer cuidar. Eu falo muito isso, pessoas aqui, às vezes onde eu trabalho na recepção, glórias a Deus, bom trabalho, hoje um sabadão abençoado, lindo e poderoso, só de termos acordado e estar puxando esse ar e soltando e podendo glorificar a Deus em cada respirar. Se ponha com Deus nesse momento, a cada respirar, você solta o glória a Deus e fala: Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Senhor, obrigado, papai, por tudo que o Senhor me fez. Obrigado por me acordar, mesmo algumas coisas ainda não dando certo, às vezes não é a minha vontade, e é do Senhor. Então obrigado por livrar também. Agradece a Deus pelos livramentos, que às vezes você pediu coisas que você nem imagina como ia ser, e lá na frente, pela tua onisciência do Papai do Céu, Ele não te entregou, porque sabe que lá na frente você não ia suportar. Então confia no Senhor e agradece a Ele por todos os livramentos que Ele vem te dando. Entregue-se a Ele. Amém? Temos que nos entregar por inteiro para viver uma vida em Cristo. Senão não tem como a parte de Deus ser na nossa vida por inteiro. Ele não trabalha por partes, por metade, ou um pouquinho, ou um pocão. Ele trabalha por completo. Ele é pleno. É a plenitude de Cristo que tem que estar em nós. Por causa dele? Não, por causa de nós mesmo. Eu falo por causa dele. Não é a falta da plenitude de Deus numa vida, não é por causa dele, é por causa de nós, eu quis dizer. Não é sobre o que ele deixou de fazer, é por causa de nós que estamos deixando de deixar algumas coisas de lado, cortar pela raiz para que a plenitude de Cristo venha e habita em nós, e do qual Jesus fala: quem tem sede venha, eu vos dou de beber, se beberes da água que eu vos der, de nada mais terei falta. Essa água tem que estar nos alimentando da fonte da vida que jorra água viva. Jesus é o pão da vida que desceu do céu para nos alimentar. Se você não tiver tendo parte nesse pão da vida que desceu para nos servir, o pão espiritual, e estiver mais preocupado com as coisas natural, você vai viver o natural, mas o natural é da terra, o sobrenatural é do céu. Aleluia. Não esqueça que você não é dessa terra. Se você está em Cristo, se você ainda não é, se você não veio, que venha para Jesus. Enquanto é tempo, enquanto Ele estiver te acordando, o único motivo dele ter te acordado hoje é de você vir para os braços dele e Ele poder garantir a salvação da tua alma.
Deus mandou Jesus para você fazer o que você quer. Deus mandou Jesus para te libertar de você fazer o que você quer, porque as suas vontades não são as de Deus. Os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus, diz a palavra do Senhor no livro de Isaías. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Guarde essa mensagem, guarde essa palavra. Aleluia. A gente é tomado pela presença do Senhor. O Senhor já me confiou uma palavra, mas não tem nada a ver com essa que já foi falada aqui. Mas Deus fala através dos seus filhos. O Espírito Santo fala que a gente só tem que abrir a boca e Ele falará por nós. Amém? Então recebe, né? Procure assistir essas ministrações até os últimos minutos, até o vídeo completo. Amém? Para que você possa receber a palavra do Senhor e possa ter um efeito na tua vida, uma transformação. Não uma comodidade, uma transformação. E saia fora das praticidades natural. Tudo estão inventando um jeitinho para te afastar de Jesus. Não, mas eu estou indo. Não, é de Jesus. É por inteira, é por completa, de dentro para fora. É você respirar Cristo aonde você for. É você ser um bom perfume onde Ele colocar a planta do teu pé. Amém? Somos testemunhas vivos de um Deus vivo. Então temos que refletir esse Deus vivo. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Quero refletir com vocês no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, fala de quando ele foi lançado na cova. Rapidinho, uma reflexão para mim finalizar o vídeo. Todo mundo conhece essa história, Daniel na cova dos leões, né? Crentes, não crentes, todo mundo, é muito conhecida essa passagem. Amém? O texto começa falando que no meio de 120 presidentes e 3 príncipes, fez bem aos olhos do rei Dário um espírito excelente em Daniel. Ele já viu algo diferente em Daniel e selecionou para cuidar de tudo. Abaixo de Dário era Daniel. Amém? Vou dar uma resumida e por último eu quero finalizar lendo com vocês no versículo 23. E Daniel, homem temente a Deus, Daniel já tinha acabado de sair do exílio da Babilônia, 70 anos de cativeiro. Aleluia. E o rei viu um espírito excelente nele. Que espírito é esse? O rei não sabia falar, mas era a presença de Deus. Tem coisas que não vão saber falar na sua vida quando você colocar o pé em certos ambientes, quando você falar algumas coisas da parte do Senhor. Não vão saber falar, vão falar energia boa, você tem um entusiasmo, você é positivo, mas é a presença do Espírito. Aleluia. E o rei destacou isso aos olhos do rei. E a partir daquele momento, quem andava em volta, quem estava em volta de Daniel, seus próprios amigos, companheiros, soldados de trabalho, ali, que servia no palácio ali pro rei Dário, passaram a cobiçar, passaram a ter inveja, passaram a olhar com os olhos diferentes, porque Daniel estava se destacando. Aleluia. A palavra do Senhor já diz que sois luz nesse mundo. Amém? E a palavra do Senhor, ela é luz em meio às trevas. Fala no Evangelho de João. Então presta atenção, quando você estiver com a presença do Senhor, quando você viver uma vida com o Senhor, e você estiver em certos ambientes que causará ali estranhezas, diferenças, é porque você está sendo luz num lugar de escuridão. E não tem como, a luz destaca onde está apagado. E você pode ter certeza que vai haver levantes, mas maior é o que está em ti do que os que está com eles. Aleluia. E começaram a passar a ter inveja de Daniel, e começaram a bolar um plano para tentar arrastar Daniel, tentar armar uma cova para Daniel, e Deus não impediu Daniel de ir para a cova. É muito forte. E em certa feita, no momento da história, no versículo, um dos seus amigos, companheiros ali, aos próprios amigos que estava próximo, cresceu o olho em Daniel. Às vezes imaginamos que pessoas que estão próximas de nós não colocam a mão, não. Por que imaginamos isso, sendo que o homem é falho, errante, pecador? Por que imaginamos isso, sendo que a própria palavra de Deus diz, através de Jeremias, maldito homem que confia no outro homem, dá seu braço como carne? Por que você imagina que pessoas não vão te ofender? Por que você imagina que pessoas não vão te trair? Por que você tem tanta convicção de pessoas que não vão te abandonar? O único que não te abandona é Deus. O resto não pode entregar totalmente tua confiança. Você tem que acreditar. Mas entregar totalmente é uma falha. Você vai se ferir. Entregar totalmente ao céu. Aleluia. E eles comentavam entre eles que não tinha o que fazer, porque não havia culpa alguma naquele homem, porque eles serviam Deus. Aleluia. E um teve uma ideia de falar assim, vamos tentar algo contra o Deus dele. E bolaram um decreto para não prostrar, não adorar nenhum outro tipo de Deus durante tantos anos, 30 dias, perdão, não me recordo, mas ficar um tempo sem se prostrar a Deus, a não ser só ao rei. Amém?
deixar de orar, né? Orar só aos deuses que eles se prostravam, ou somente adoração ao rei. Não podia ali Daniel entrar no momento de oração, de petição, porque eles armaram isso, ou seja, não arrumaram nada e tentaram afligir Daniel em cima do Deus que ele servia. E o rei assinou esse decreto de não orar durante 30 dias qualquer tipo de Deus, né? Não pudesse fazer nenhuma adoração. Aleluia, está no versículo 7. Todos os príncipes, reinos, prefeitos, presidentes, capitães, governadores, fazer ali, promulgar um decreto real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova. Só podia ser feita adoração ou petição ao rei. Fora disso, nenhum outro tipo de Deus. E Daniel seguiu firme adorando, que não foi petição, foi ação de graças, foi agradecimento, aleluia. Resumo, nada impediu a adoração de Daniel continuar com o Deus que ele servia. Daniel era homem temente ao Senhor, amém? Mas estavam tentando armar uma cova, e realmente a cova foi armada para Daniel, aleluia, e ele foi lançado na cova. Tem situações na nossa vida que a gente não quer passar, por falta de fé, por falta de crer e por falta de confiar. Aleluia. Para suportarmos, para vivermos o propósito, temos que suportar o processo. Daniel suportou todo o processo porque ele sabia em quem ele cria. Apóstolo Paulo fala: eu sei quem eu tenho crido. Que você possa ter a convicção de quem você tem crido, para quando armar uma cova ou armar até uma forca, do qual foi Mardoqueu e Ramã. Lembra disso? Ramã queria a cabeça de Mardoqueu, e no fim o próprio Ramã se enforcou na enforcadeira, na corda que ele mesmo armou para enforcar o seu irmão, o seu amigo, o seu companheiro ali, do qual estava ali junto no palácio. Ele mesmo caiu naquela forca. Nesse caso, aleluia, não está diferente. Mas como vamos lidar em covas que vão nos lançar? Vamos continuar temente? Vamos continuar sendo reverente a Deus? Vamos continuar sendo santificados? Vamos continuar nos consagrando? Vamos continuar glorificando ou murmurando? Tem covinha que é rasa, tem covinha que é funda, tem situação que é mais delicada. Mas de todas essas, tema ao Senhor de todo o teu coração. Assim como foi como Daniel, qual foi lançado na cova, em cima de injustiça, em cima de coisas que você vê que foi totalmente armadilha de Satanás contra a vida dele, para ceifar a vida dele, lançando na covas, do qual ali, naquele castelo, aquela covas era para matar pessoas que quebravam o decreto, que quebravam coisas que eram feitas selada com o rei, através de um anel, que era selada com o anel, não tinha como voltar mais atrás. Aleluia, e armaram uma cova para Daniel, seus próprios amigos, amém? Eu quero parar aqui um pouquinho só para refletir, né? Quem que armou uma cova para Daniel? Ponto de interrogação. Os próprios amigos, mas não conseguiram nada, porque Daniel era temente ao Senhor. A tua confiança envolve cada cova que te lançam. Não vão te machucar, um fio de cabelo da sua cabeça não vai se queimar.